estranho ver a gente aqui, né? Porque a gente está, teoricamente, na criação. Mas a gente está aqui, a gente fez esse vídeo hoje para apresentar para vocês uma nova ideia. Uma ideia em movimento. De tempos em tempos a gente atualiza o conceito do clube. A gente tem o Além do Óbvio, que é o nosso conceito de marca, né? O nosso slogan. A gente também tem a vírgula, que é um conceito que representa mais o nosso formato de trabalho, a maneira como a gente está sempre buscando a continuação e nunca o ponto final das coisas. Para atualizar o nosso conceito de aproximação, que é um dos nossos conceitos mais comerciais, a gente pensou em abordar algo novo. Então a gente entende o clube em 3 grandes frentes. O atendimento representa a troca, a redação representa os argumentos, a direção de arte representa a arte em si. Isso significa que a gente é feito de ideias. O nosso modo de trabalhar é inquieto e ele é um movimento de continuação. A gente é feito de movimento também. Nossa rotina é feita de movimento, então a gente buscou a melhor maneira de expressar isso para o mundo. E no nosso novo momento, unimos isso em uma identidade visual e argumentativa. Algo que comunique que somos ideias em movimento. Então, no texto, a gente trouxe bastante anagramas, códigos, palavras. A gente fez uma rede semântica, as palavras vão se aplicando nas artes de uma forma que não fique tão óbvia, porque o texto ele pode ser muito quadradinho e a gente quis trazer essa ideia do movimento não só para o visual, mas também para o texto, para a forma de comunicar verbalmente. Desde que eu entrei no clube, faz 4 anos e pouco, a nossa identidade, a nossa maneira de se mostrar para o mercado sempre foi a agência do preto. Conhecida como Preto e Branco, a gente sempre foi simples e deu a luz para os nossos clientes. A gente sempre deixou os nossos clientes no palco e deixou eles brilhar. E um dos maiores desafios dessa nova comunicação foi trabalhar com a explosão de cores. Por que eu digo desafio? Porque a gente sempre trabalha saindo da zona de conforto. E para nós, como equipe, quando a gente recebeu o desafio de o mote da comunicação visual esse ano vai ser explosão de cores, movimento, expansão, muita cor, enfim. Esse foi uma das maiores dificuldades e problemas que a gente passou e discutiu para achar a maneira certa de resolver. Mas depois de muita conversa, muito brainstorming, várias reuniões que a gente alinhou entre a equipe, o importante sempre foi que a gente sempre se manteve conectado e pensou junto. Então, é importante com que o conceito visual ande junto com o conceito de comunicação e isso representa muito essa ideia de ideias em movimento, porque mesmo sendo pessoas diferentes, a gente teve sempre essa mesma ideia em conjunto, sabe? Então, basicamente, sempre que a gente busca expressar um conceito visual para o mercado, é importante que ele se feche como um todo. Um conceito nunca é só visual ou só um conceito de comunicação escrito. Tudo é como se fosse um grupo e a gente buscou por muito tempo uma maneira de representar isso para o mercado e agora a gente achou a maneira certa de fazer isso. Gente, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual é que é o... qual é que é o correto, tá ligado? Enquanto eu falo isso, a Tamires e o Thiago estão me zoando aqui dizendo que eu sou biscoiteiro. Mas o fato é que hoje o clube tem 8 anos e 3 meses, ou alguma coisa assim. E eu lembro que há 3 anos atrás, eu tava gravando um vídeo falando, cara, fazer a comunicação da agência que tu trabalha é uma puta responsa. E eu posso dizer pra vocês que 3 anos e meio depois, ou melhor, 3 anos e 3 meses depois, a resposta não é muito diferente. Talvez era um pouco maior, até. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês um novo conceito de comunicação, talvez do Clube de Mídia, nova forma da gente se posicionar em comunicação. E
isso é relevante porque acho que a gente tem que valorizar um pouco o nosso próprio trabalho, valorizar as coisas que a gente faz, entender a relevância das coisas que a gente cria todos os dias, meu. E uma coisa que guiou muito essa nossa comunicação foi pensar em legado, pensar em identidade, pensar em as coisas que a gente cria, as coisas que a gente faz e o quanto a gente se sente vivo fazendo as coisas que a gente faz. Dizem por aí que mães e pais são aqueles que criam, então quantos filhos a gente tem por aí, quantas empresas, quantos trabalhos, quantas marcas, quantos conceitos, quantos slogans, cara, quanto banner escrito errado, quantas coisas a gente já fez, quantos trabalhos e quantos filhos a gente tem no mundo, tá ligado? E isso é uma coisa que, cara, nos orgulha pra caramba, assim, me orgulha pra caramba. E hoje é terça-feira, dia 9. Eu tava falando com o Jonathan mais cedo e a gente falando sobre o início do clube, assim, e como sempre foi, de certa forma, no peitaço, no joelhaço, no não nos darem espaço, então a gente faz o nosso espaço. E acho que isso é muito da essência do clube e a gente vai entendendo ao longo do tempo que neste momento, no momento de reagrupar, refazer, repensar, replanejar, a gente volta um pouco às origens, a gente volta um pouco o que nos trouxe até aqui. E lá no início, o primeiro posicionamento do clube era a união gerar resultados. Depois, muito tempo depois, a gente passou a ser além do óbvio, que a gente encontra aí em todos os lugares, na nossa comunicação, sempre preto, sempre monocromático, para deixar os clientes brilharem, para deixar as marcas que a gente atende chamarem a atenção do mercado. E depois disso surge a vírgula, surge aquele símbolo que sempre faz parte do clube, porque o dia que a gente colocar um ponto final, isso aqui não faz mais sentido, nossa energia, nosso coração, nossas mentes, nosso propósito deixa de fazer sentido porque, tipo, a gente chegou ao final. E a vírgula representa isso. E depois da vírgula, elas foram em expansão, elas foram em aproximações, elas foram em vários ãos e ações por aí. E no final das contas, a gente entende que nosso início, nossa essência, são as ideias, é a criatividade, é o desejo de gerar resultado, é o desejo de fazer mais nós internamente, sermos melhores do que a gente era e fazer com que as empresas que a gente atende sejam melhores, maiores, se destaquem muito mais do que quando elas chegaram aqui. Cara, estou muito orgulhoso do que a gente vai apresentar aqui na sequência. Estou muito orgulhoso do trabalho que a gente vem fazendo deste aqui e do que a gente faz diariamente, mano, do que a gente faz todos os dias, do que faz o clube ser o clube. E quero agradecer a oportunidade mais uma vez, depois de tanto tempo, de poder tá aqui falando essas groselhas aí e de poder dizer que eu sou uma ideia em movimento, assim como cada um de nós que está aqui hoje é uma ideia em movimento. Então é isso, galera. Todo mundo aqui é uma ideia em movimento. Valeu! I'm dead. Palmas. Gente, aquela olhadinha aí, que tu achou? Que tu achou? Então é isso, galera. Bah, eu minto muito bem, né, mano? Eu sabia que tu ia bugar. Tô gravando. Tu sabe gravando, pô, no... Tá, olha só, quando eu estiver falando, Sem reação. tu não me atrapalha. E quando tu estiver falando, aí eu te atrapalho. Algo que comunique que nós somos ideias em movimento. Ideias. Pera, desculpa. Dá uma risadinha, dá uma risada pra nós. Outra vez, ri pra nós. Esse é o fim do vídeo, tá ligado?